Então vamos falar de Jesus. Fala assim comigo, esse assunto é muito importante. Então falar de Jesus é muito importante. Por quê? Porque está vendo o último ponto lá, ó, é onde você pega a salvação, é a fé. E a fé vem pelo ouvir. E a única fé que salva não é a fé que salva, não é a fé que cura. Não é essa fé, a fé que salva é a fé em Jesus. Pegaram, gente? Então, para você, não, eu tenho fé, mas não é, mas você tem que ter fé em quem? Em Jesus. Se você não tiver, se for, não, eu tenho fé em Deus, o diabo também tem. E aí como é que você vai, como é que você vai trabalhar a tua fé para salvar, se você não souber o que é fé? Então você tem que ter fé, depois vai ter que ser instruído, né? Como é que tem que ter fé em Jesus, né? Daí Jesus ele mesmo vai ensinando, né? Ele fala assim, ó, vinde a mim e aprendei. Você tem que aprender de Jesus para ter fé em Jesus, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero ler para vocês entenderem que Jesus, primeira coisa que tem que entender, que Jesus é Deus. Um dos maiores segredos da palavra é você reconhecer que Jesus é Deus. Quando Jesus fala ali, eu sou o alfa e eu sou o ômega, Jesus está falando que ele não tem princípio e nem fim. Ninguém criou Jesus. Jesus, antes de tudo existir, ele já era. Então, você precisa compreender que para Jesus ser Deus, ele não pode ter começo, nem meio, nem fim, porque todas as coisas foram criadas por ele. Então, Jesus, ele é o próprio Deus Criador. E aonde está isso? Lá em João capítulo 1, vamos lá, João capítulo 1. Olha bem, no começo, mas no começo do quê? Jesus tem começo? Né? No começo, não, Jesus ele não tem começo, porque ele é o começo. Jesus não tem começo, mas ele é o começo. Ó, se ele é o começo, se ele é o princípio, né Raquel? Então, Jesus não tem começo, porque ele é o começo, ele é tudo. Vocês estão entendendo, gente? Então, Jesus não tem começo de dia, não tem princípio de dia, ele era, é e sempre há de ser. Ó, no começo, então não é no começo de todas as coisas que foram criadas. Nada existia. E no começo, aquele que é a palavra já existia. Então você tem que entender que Jesus, ele não tem princípio de dia. Ele é, antes de todas as coisas existir, Jesus já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então, nós vemos aqui que tem duas pessoas, tem Deus Pai, e Jesus, ele era Deus e estava com Deus. Agora, olha bem, vamos lá. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Aqui o cara já chama ele de verbo, né? Na outra versão fala o verbo. A palavra, quando fala palavra, ela tira um pouquinho o sentido do que o tradutor está trazendo do original, que fala verbo. Verbo é o quê? É uma palavra em ação. É uma palavra em movimento, é uma palavra que está acontecendo. Então Jesus sempre está criando. Olha bem, desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. Oh, querido, da onde vem toda a vida? Diga comigo, da fonte.
Da onde vem a tua vida? Vamos, gente? Da fonte. Então, olha bem, a palavra era a fonte da vida. Pensa bem nisso. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe o que para o mundo? Luz para todas as pessoas. Então, Jesus é a luz. Sabe, querido, vamos deixar um pouquinho, usar a Bíblia aqui, mas vamos falar assim, meio no supetão aqui, né? Quem é Jesus? Quando você pega a ciência fala que o universo é infinito. Mentira. Infinito é quem? Jesus. Os cientistas, eles afirmam que as estrelas do universo são mais numerosas do que todas as grãos de areia de todas as praias do mundo. Então tem fim. E olha bem, todas elas foram criadas por quem? Jesus. Agora presta bem atenção, quem é Jesus? A Bíblia diz que eles conhecem ela pelo nome. Conhece cada estrela pelo nome. E se nós formos viajar no infinito do universo, né? Jesus está além. Tudo que você vê no universo, nesse infinito, né, do universo, que os caras dizem que não sei quantos trilhões ou bilhões de anos-luz tem que viajar, daí você não chega ao fim. Jesus está lá. Ele criou tudo isso. Tudo. A Bíblia diz, querido, que todas as águas do oceano, Jesus ele mede na palma da mão. Na palma da mão ele mede. Diz que todos os exércitos, todas as nações, toda a sua força das suas nações, para ele não é nada. Se o diabo chegar perto de Jesus e pensar que ele é alguma coisa, ele não é nada, porque ele é criatura. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Da onde veio as estrelas? Da onde veio a sua luz? Veio da fonte da luz que é Jesus. Então nós precisamos compreender essas coisas. Colossenses, capítulo 1,16. Colossenses. Pois por meio dele Deus criou, diga comigo, por meio de Jesus, Deus criou o quê? Tudo, no céu, na terra, tanto que se vê como que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades, por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Querido, quando fala assim, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. Então, quando Jesus, ele veio ao mundo, o negócio, querido, era muito grande, é muito tremendo. Por quê? Porque o mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno, o mundo condenado, mas Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, que não era um filho qualquer, é o Criador, a fonte de toda a vida. A Bíblia diz que toda a glória, toda a plenitude, todo o resplendor do próprio Deus
está em Jesus, brilha em Jesus, manifesta em Jesus, porque Ele e o Pai são uma só pessoa, um só Deus. Pegaram? Ele é a imagem exata do Deus invisível. E o que ele fez? Ele se despiu dessa glória e encarnou. Encarnou. E você sabe aonde ele encarnou? Ele não encarnou naquele corpo. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo veio sobre Maria. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor veio sobre Maria. E lançou uma sementinha. Jesus veio, querido, do tamanho de um espermatozoide. Olha bem a grandeza desse Deus, de se manifestar numa sementinha e fecundar o ovo de Maria. E um menino nasceu, um filho nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Emanuel. E quem que nasceu? A glória, aquele de Deus, veio e encarnou. E nasce esse menino, né? E o anjo aparece para Maria e fala assim: Maria, você vai pôr o nome dele de Jesus. Ele será o Emanuel, quer dizer, o Deus conosco. E ele veio, querido, para quê? Ele veio, querido, para pagar a minha dívida, para pagar a tua dívida. Então ele teve que se assumir, querido, na forma, no corpo, na natureza de um condenado, para quitar a dívida. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus tinha que fazer justiça. E como Deus nos ama e não quer fazer a justiça em nós, que o salário do pecado é a morte, Deus manda a glória dele, o Filho dele. E nós vamos vendo, querido, que na Bíblia toda vai falando sobre Jesus. Os judeus ainda não acreditam que Jesus veio, eles não receberam. A Bíblia fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam. E os judeus estão esperando Jesus vir até hoje, mas ele já veio. E querido, olha bem, mas João Batista, quando viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei como é que eles não viram que Jesus viu, porque Jesus, Jesus estava figurado no sábado, nas leis. Jesus estava, a arca era uma expressão de Jesus, a tenda era uma expressão de Jesus, o templo era uma expressão de Jesus, o sacrifício que fazia era uma expressão de Jesus. Os caras ficaram preparando o caminho de Jesus, querido, até Jesus vir. Eles não receberam. Não perceberam. Mas Jesus veio. E Jesus veio, querido, e ele ficou depois 40 dias na terra, pagou pelo nosso pecado, foi morto, ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias na terra, ressuscitado, mas ele não fez nenhum movimento grande, porque ele deixou para viver um movimento grande em mim, em você e na igreja. Hoje nós temos que ser a igreja, porque quando nós estamos unidos em Cristo Jesus, Jesus está ficando grande. Quando a igreja cresce, significa que Jesus está crescendo no reino dos homens. Você precisa compreender essas coisas, tá? Jesus, ele precisa que você o receba, para que ele seja o Cristo em você, para que ele seja o Deus em você, para que ele possa, querido, alcançar o maior número de pessoas. E você precisa compreender que quem vem habitar em você é o Espírito dele. E quando o Espírito dele habita em você,
a Bíblia fala que você recebe o poder. Põe lá, João 1, põe lá para mim. Ó, a luz brilha na escuridão, a escuridão não consegue apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus. Olha bem, deixa aí por enquanto. Olha bem, João, perguntaram para João: você é o Messias? Ele falou: eu não. Mas logo após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João, ele sabia que Jesus Cristo era o Deus Criador. Aí ele falou assim: eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ô glória, né? Não te empolga, querido? E João Batista, ele não pegou a glória de Deus, ele estava com uma multidão de gente seguindo ele, sendo batizado. O próprio Senhor Jesus veio batizado, mas ele falou assim: eu não. Por quê? Diga comigo: porque toda a glória, fala, toda a honra, todo louvor pertence a Jesus. Pegaram, querido? Nós aprendemos o que com João Batista? Nunca, querido, queira ser exibido de se achar. Se alguém se orgulhar, orgulhe-se em Cristo. Nunca se orgulhe, nunca ache que você é o tal. Por quê? Porque você não pode salvar, querido, nem de sua própria vida. Entende? Não adianta você lutar, querido, para poder... Ó, você ter uma ideia, a igreja não salva ninguém. A igreja é salva por Jesus Cristo. A igreja, Jesus pode usar a igreja para salvar por meio da igreja, mas ele é por meio da igreja, mas quem que salva? É Ele. É Ele. Entende? Eu posso falar para vocês, mas quem faz a obra é Ele. Quem fez a obra é Ele. Quem faz a obra é Ele. Quem fará as obras são Ele. O que eu tenho que fazer, querido, para ser usado por Ele, é me render e me oferecer e pagar o mico, porque o bom é só Ele. Ele é Deus absoluto, e toda a honra e toda a glória é dele. Só que se Jesus não falasse assim, né, ó, ele fez confissão para ele mesmo. Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, para um homem falar isso, Jesus era mais simples e mais humilde do que João Batista. Sabia disso ou não? Então, para ele falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque ele tinha que ser, né? Ele tinha que ser. Ele não ia falar isso, se ele não fosse. Ele chegou para Marta, irmã de Maria, e falou assim para ela: morreu, não se preocupa não, eu sou a ressurreição e sou a vida. Aqui em Apocalipse, Jesus está falando: é seu o alfa e o ômega, aquele que vive para todo sempre. Estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é, e o mais importante para nós é ele há de vir. Nós pode achar, querido, que é uma fantasia, que é uma mentira, que capaz, como é que Jesus vai vir? Vai vir, querido. Qualquer momento ele arrebata a igreja. O arrebatamento da igreja, querido, será em secreto. Em secreto por quê? Porque ninguém vai ver. Vai ser puf, a igreja foi embora. Mas daí 7 anos, depois que a igreja é arrebatada, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, porque ele não vai vir mais para
purificar pecado, para perdoar pecado. Agora ele vai vir como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E aonde você vai estar quando Jesus vir? Se você for arrebatado, você vai vir com seu cavalo branco, sua roupa de linho atrás dele, junto com ele, para reinar 1000 anos nessa terra. Você pode falar assim, pastor, isso é conversa da carochinha. Não é, querido. A glória de Deus é tão grande que Ele pode fazer isso num piscar de olho. Quantas vezes nós vimos milagre instantâneo acontecendo assim, ó, e Jesus, né, só está operando aqui por meio de nós, né, que limita tudo. Nós já estamos vendo alguns milagres, agora imagina na hora que o Rei dos reis, o Senhor dos senhores se manifestar. Nós aqui não vemos as coisas, mas se você entrar dentro da internet lá, procura lá, morto que ressuscitou depois de anos que está no túmulo. Os caras foram lá e tirou o morto que ressuscitou do túmulo. Como é que pode Deus ressuscitar alguém que foi estar até decomposto lá e saiu do túmulo, vivo? Então, imagine então na hora que o Todo-Poderoso, que toma conta de todo esse universo, que faz tudo isso que nós cientistas não conseguem nem entender, ninguém consegue entender, a hora que ele resolver, vou agir na terra. Você pensa que ele vai se esforçar para fazer isso? Vai nada, ele vai vir galopando, bem tranquilo ainda, e o capetada e os homens aqui que não aceitou, eles vão ficar tudo desesperados. Pegaram? E tem uma coisa, tá, querido? Se Jesus, ele resolver se transfigurar, né, agora, e aparecer aqui como ele está diante do Pai, ou está lá no trono dele lá, fica ninguém aqui não. Nós morre tudo fulminado. Para poder nós ver Deus, nós vamos ter que ter o corpo glorificado. Nós vamos ter que ter, querido, nossa vida, nosso corpo totalmente transformado pelo próprio Deus. Agora preste bem atenção. Aquele que fez todas as coisas, que para ele o calor do sol não é nada. E aqui só um pouquinho, quando dá uma viradinha, quando não aguenta o calor, né? Aquele que o calor do sol não é nada, né? Gente, não dá nem para ficar falando aqui de tão que ele é. E nós? O que Jesus quer com nós? Olha bem o que ele quer com nós, ó. Para falar a respeito da luz, ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. Sabe por que João Batista veio antes? Vocês imaginam que vai vir um cara que ele é o rei da glória, mas ele vai vir tranquilo, normal, né? E vem alguém, anos na frente, vem alguém e fica falando, ó, tá vindo um cara aí, ele é o rei, tá? Ele é o rei de tal país, ele é poderoso, ele é rico, ele é tal, e ele é sábio, né? Ó, fiquem atentos, hein? Quando ele vir aí, ó, aproveitem, né? Aproveitem, vai ver ele falar. Vai lá, ele vai presentear todo mundo, ele vai te abençoar, né? E fica um monte de tempo falando. Então João Batista veio na frente de Jesus falando, arrependam-se, porque o reino de Deus está no meio de vós, arrependam, chegou o reino de Deus, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E João batizava as pessoas para depois elas conhecer Jesus. E quando Jesus começa o ministério dele, a Bíblia relata assim que os seguidores, os discípulos de João Batista,
Largou João Batista e foi seguir quem? Jesus. Ué, lógico, uai. O cara ficou falando para mim que na hora que ele viesse era para mim, né? Ele que era a fonte. Suponhamos que você fosse o João Batista, né? E eu fosse seu discípulo. Aí vem Jesus. Tchau, João. Eu vou atrás de Jesus. E os caras foram lá: ô João, mas você não vai fazer nada? Os seus seguidores estão todos seguindo Jesus. Ele falou: convém que ele cresça e que eu, diminua. Querido, não dava para ver a glória de Deus em Jesus como homem, porque ele te estava assumindo o meu lugar de humilde, de debilitado, de quem estava vivendo nas trevas. Ele estava assumindo a minha culpa, os meus pecados. Ninguém pode purificar pecado, Jesus pode. Ninguém pode perdoar pecado, Jesus pode. Frequentar uma igreja, ser religioso, decorar a Bíblia não salva, mas Jesus salva. Pegaram? Nenhum homem pode fazer aquilo que você precisa e que é impossível. Jesus pode fazer aquilo que é impossível. Se você pegasse eu há 30 anos atrás, você ia falar assim: impossível, né? Hoje eu olho assim para Jesus e eu falo: Jesus, para ti tudo é possível, mesmo na nossa limitação. Com toda a nossa limitação, Dori, para Jesus tudo é possível aquele que crê. Quando nós começamos a conhecer Jesus, né, Natália? Desse jeito que eu estou falando aqui, vai ficar mais fácil você falar: tudo é possível aquele que crê, porque eu sei em quem eu creio, eu sei quem eu sirvo, eu sei quem eu amo, eu sei quem está comigo. Tem que conhecer Ele. Outra coisa, tá, gente? Não tente mudar Jesus, mas mude por Jesus. Mude por Jesus. Você não tem que mudar a tua vida por causa do pastor, você não tem que ficar firme na igreja por causa do pastor. Você tem que fazer tudo para agradar Jesus. Como é que eu ando com Jesus? Fazendo tudo para agradá-lo. Outra coisa, querido, Jesus ele veio salvar nós. Está lá em Hebreus capítulo 1, 3 e 4. Põe lá para mim. Olha bem. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa. Glória a Deus. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se aonde ele sentou, querido? No céu. Aonde? Do lado direito, diga comigo, lugar de honra. Do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. 4. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos, e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Glória a Deus. Nós temos que compreender, querido, que Jesus veio fazer foi purificar nós dos nossos pecados. Agora volta lá para João, capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Preste bem atenção. Os judeus ficaram fazendo profecias, figura de Jesus, centenas de anos, vários séculos. Eles ficaram milhares de anos foi. Eles ficaram figurando Jesus.
Desde lá de Gênesis, quando Deus fez roupa de pele para Adão e Eva, já significava que o homem já ia andar coberto de seus pecados pelo Cordeiro de Deus. Também, né, querido, nós vemos que Deus falou assim, que da cabeça, da semente da mulher, nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Depois, olha bem, o primeiro sacrifício que nós vamos falar na Bíblia foi de Abel. E Deus se agradou do sacrifício de Abel, porque representava o que ele ia fazer para salvar a humanidade. Por isso que Deus se alegrou. Então houve derramamento de sangue, houve um sacrifício de uma vida, e ali já estava figurando Jesus. Nós vemos também que todos os patriotas do povo judeu faziam sacrifício que representava e figurava Cristo. Aí quando veio Moisés, Deus deu a lei, e deu toda a figura do tabernáculo, do sacrifício, da obra de Jesus na cruz, do bode expiatório, tudo significava o sacrifício de Jesus. E veio as leis, os sábados, todas as coisas levando para Jesus. E era esse povo ficou todo esse tempo. Aí veio os profetas, os reis, todos eles profetizaram sobre Jesus, foram figuras importantes. O rei Davi contratou adorador e eles ficaram 33 anos adorando Jesus sem cessar. Sem cessar, 33 anos. O que ele fez? Profetizou que Jesus iria viver 33 anos na terra. E assim foi. Aí nós vemos os profetas falando, né, da vinda de Messias, vai falando, tal. E esse povo rejeitou Jesus. Mas agora a coisa mais importante, fala aqui, ó, que é o que nós devemos fazer. Diga comigo, o que nós devemos fazer. Vamos no 12 agora, ó. Mas, porém, né, no entanto, nem entretanto, alguém que creu nele. Porém, eu gosto da outra versão. Todo aquele que nele creu, todo aquele que creu nele, porém, todos quantos o receberam, a este ele deu, na outra versão fala assim, o poder. Direito é poder, tá, gente? Deu poder de serem feitos filhos de Deus. Só tem uma maneira do homem ter a vida eterna. É se ele entregar a vida dele para Jesus. Se você entregar a tua vida para Jesus, ele perdoa os seus pecados, ele limpa com o seu sangue toda a sua iniquidade, ele trata a tua vida e te sara pelo poder da palavra e do Espírito, te transformando em um filho de Deus. E se você estiver nesse processo, você vai morar com ele no céu. Outra coisa, querido, tudo que você pensar em buscar como solução para a tua vida, a Bíblia fala assim que nós não devemos confiar na riqueza, porque a riqueza não perdoa pecado. Você não vai comprar a entrada no céu. Riqueza também você não pode levar, querido. O primeiro homem que foi considerado bilionário, trilionário, não sei, na terra, aqui dos homens, porque antes os homens a riqueza era medida de outra maneira. Mas rico em dinheiro foi Henrique, eu não sei falar o nome, é Oxford, parece, né? Henrique Ford,
Henry Ford. É isso mesmo. Ele diz que no dia da morte dele, pensa bem, o homem mais rico, né? Primeiro homem conhecido como mais rico do mundo. Dia do velório dele, um curioso foi lá e chegou perto do contador dele e falou para ele: fala para mim quanto o Henrique Oxford aí deixou de herança, de dinheiro, de riqueza. O contador olhou para ele, cara, ele não falou quantidade, ele deixou tudo, ele não levou um tostão, ele deixou tudo, não tem jeito de levar. Sabe, querido, na hora que você morrer, você não vai levar tua casa, você não vai levar nem teu corpo, você não vai levar tua casa, você não vai levar teu carro, você não vai levar seus filhos, você não vai levar seu casamento, você não vai levar nada. Então, tudo que é desse mundo, você não vai levar nada. Inclusive, querido, seus romances, inclusive suas amizades, você não vai levar nada, vai ficar tudo aqui. E outra, não vai ter comunicação, porque aqui quando você fala, você deixa tudo aqui no Brasil e vai lá para o Japão, mas você pode mandar um e-mail, você pode conversar pelo Skype. Lá no céu não, querido. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o seu destino. Então, quando eu me humilho e faço o meu melhor para Deus, não mais para mim, mas para agradar a Deus, eu deixo de querer ter a minha vida para Cristo viver em mim e me esforço. Aquilo que é herança de Jesus, querido, todas as coisas são por Ele e para Ele. Eu sendo filho de Deus, Ele vai repartir com aqueles que o serviram. E os outros? Vai estar legal também, né? Mas não vai ser igual. A Bíblia fala bem clara, lá em Malaquias, quando fala a respeito de uma profecia após a nossa herança, fala assim: e outra vez digo eu, o Senhor, que farei diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Vai haver justiça. Por quê? Porque um verdadeiro filho de Deus, ele tem fome e sede de justiça. Glória a Deus. Fala para mim, fala assim comigo, fala assim: Jesus, põe um fogo em mim, para que eu possa te servir. Amém, querido? Agora, você já pensou, nós vamos reinar com Ele em glória, e nós vamos viver com Ele em glória, e nós vamos ser um com Ele, e vamos ser herdeiro de todo esse universo, de todo o ouro e de toda a prata. Você sabe do que os anjos andam? Os anjos andam nas asas do vento. Eles são labaredas de fogo. Os anjos, querido, lá no céu veio um redemoinho de fogo e arrebatou o nosso irmão Elias, né? Então nós vamos andar, né, em carro. Como é que chama aquele negócio quando eles falam, aquela que faz a transposição lá até de época, né, da viagem do tempo lá, né? Então a nossas viagens vai ser intergalaxial, né? Nós vamos lá para tal galáxia lá e vamos estar lá. Coitado do Corolla, né? Da Land Rover, do Mercedes, do jatinho, sabe esses aviões assim que anda lá, não sei quanto, coitado disso aí, né? Tadinho. Nós mesmo vamos ser mais do que foguete, que nem os foguetes do Elon Musk lá vai ganhar de nós, né? Vamos lá, deixa eu dar uma viajadinha.
já está lá. Corpo glorificado. Os demônios odeiam nós porque eles sabem do nosso futuro. Eles odeiam nós porque eles sabem o futuro deles. Os demônios não querem que nós vá para a glória. O trabalho deles hoje aqui é te convencer, usar o mundo, circunstâncias, para você não entregar a tua vida para Jesus. Quem quer entregar a vida para Jesus hoje? Tá, Jesus, eu quero, a partir de hoje, tomar uma posição contigo assim, falar bem a verdade, Jesus. Eu quero criar vergonha na cara. Eu não quero ser esse crente frouxo. Na realidade, se me apertar, Jesus, eu nem sei se eu vou ser arrebatado. E quem quer vir aqui e receber uma oração, fazer uma oração e falar, Jesus, eu quero ser um crente top. Não para me vangloriar, mas para me ter certeza que eu vou morar no céu e que eu vou ter uma herança boa. Sai do teu lugar. Toda a honra, Pai, toda a glória, Deus, nós damos a Ti, Pai. Deus, vamos ajoelhar. Pai, eu quero, Deus, colocar a vida minha e dos meus irmãos na Tua presença, Pai. Eu quero te dizer o seguinte, meu Deus, meu Salvador, meu Pai, meu amor maior, Espírito Santo, meu querido companheiro, Espírito Santo, você que habita em mim, está com saudade do céu, do Pai. Não deve ser fácil para você, Espírito Santo, habitar em pessoas que só te atrapalham. Mas Tu és o único tesouro que nós temos do céu em nós. Tu és a presença de Jesus em nós. Ajuda nós a sermos convencidos, transformados, mudados. Ó Espírito Santo. Jesus, dai-nos mais de Ti. Envia mais anjos. Que em Teu nome, Jesus, os cegos possam ver, os surdos ouvirem, o mudo falar, o doente ser curado, o morto ressuscitado. Que debada sui de candichu namana tuye candei toita manato kudoshi. Sinais, maravilhas. Jesus, eu quero ser salvo, para ser usado por Ti para salvar almas, para juntar tesouro no céu. Para brilhar com o brilho da Tua glória. Tu me candalabato tini candei. Oh Senhor, toda vez que eu sinto Tua presença, Senhor, eu posso dizer que vale a pena. Vale a pena deixar tudo por Ti. Vale a pena. Tu és o meu Deus, Senhor. Te amo, Jesus. Te amo. Te amo, Jesus. Te adoro. Tu és meu Deus, Senhor. Me dá mais, Senhor. Quero mais de Ti, Senhor. Mais de tudo que o Senhor conquistou nessa cruz, Senhor. Te amo, Jesus. Vem, Jesus. Querido Deus,
meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, Jesus, ressurreto, Alfa e Ômega, princípio e fim, Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Rei da Glória, maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, grande eu sou. Teus cabelos são brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, sua boca como uma espada de 2 gumes. Senhor dos senhores, Rei dos reis, cavaleiro do cavalo branco, Cordeiro de Deus, Alfa e Ômega, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Rei da glória, Redentor, maravilhoso, Pão da vida, água que sacia, Rio divino, Pão da vida, Deus forte, Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, majestoso, Jesus, Filho de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores, resplandecente estrela da manhã, meu amigo, meu Salvador. Pão da vida, Lamanete, Verbo de Deus, glorioso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Lírio dos campos, Senhor, batiza nós todo dia, toda hora, todo instante. Enche-nos da tua presença, seja o nosso avivamento. Meu respirar, razão do meu viver. Toda a glória é tua, Senhor. Te amo, Jesus. Eu vou morar contigo, Jesus. Eu vou morar contigo, Jesus. De eternidade a eternidade eu vou morar contigo, Jesus. Está demorando, mas quando eu chegar aí, Jesus, nunca mais vai acabar. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche minha vida, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é
poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é contemplar, Senhor, meu amigo, meu Deus. Olha o que você fez, Jesus, comigo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é contemplar, Senhor. Tu és santo, Senhor. Deus abençoe nosso final de semana. Que esses dias de feriado, Senhor, Tu esteja nos levando a águas mais profundas contigo, pois Tu és a água, Jesus, nosso oceano, nossa vida. Nada se compara a Ti, Senhor. Senhor, eu quero também lhe pedir, Deus, pelas pessoas que não Te conhecem, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Venha que a Tua presença convencer, Senhor, os pecadores, os desviados, os fracos, os que não estão vindo nos cultos, a pegarem firmes, Senhor. Senhor, que nós, os pregadores e os servos, diminua, mas que o Senhor cresça. Sabe, Deus, meu Pai, meu Jesus, meu amado Espírito Santo, apareça mais, apareça tanto, Senhor, que nós possamos até desaparecer. Te amo, Senhor. Faça, Senhor, daqueles que hoje são necessitados, verdadeiros instrumento Teu, abundantes, Deus, em todas as coisas, para serem pais, mães espirituais, que gerem filhos para Ti. Livra-nos, ó Deus, meu Pai, dessas investidas dos últimos dias. Eu sei que o Senhor está para vir, Jesus, por causa dos sinais. Eu sempre penso, Senhor, que o pecado nosso já está enchendo a taça da humanidade. Os pecados, Deus, da nossa nação, do mundo, já chegaram até as Tuas narinas e o Senhor vai descer, Pai, para resolver isso. Mas eu sei, Senhor, que um pouquinho antes do Senhor descer, o Senhor vai nos arrebatar. Eu quero estar pronto, Senhor. Quero a igreja pronta. Não é à toa que o Senhor deu um nome para esse ministério de restauração da noiva. Eu quero que esse ministério acorde a noiva. Levante a noiva, para o noivo vir buscar. Te amo, Jesus. Te amo. Nada que eu faço, Senhor, paga o que o Senhor fez por mim. Também nem tem como, né, Senhor? Se até o ar que eu respiro é você, Jesus. Jesus,
meu Deus, meu Senhor, Jesus, meu Salvador. Oriminete, Orimanatacadashi, Namatukidi Kandalabachene Chenekande, Namatakandala Turini Kodoro Kodoboche Kandalaba. Te amo, Jesus. Te amo. Nessa noite, Senhor, nós nos ajoelhamos diante de Ti e declaramos que nós temos a Ti como único Senhor e Salvador, e que nós queremos mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.